Entreguem-se os corpos de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como é que nós vamos fazer isso? Conhecendo aquilo que Deus quer. Uma das coisas que Deus ministrou no meu coração dentro desse assunto libertação, e foi algo que eu quis primeiro sondar para ver se a gente podia conversar sobre isso, é que muitas vezes nós somos crentes, caminhamos com Jesus, mas nós não desfazemos alianças do passado. E eu tive uma pessoa que abençoou a minha vida nessa área, e ela me deu a seguinte ilustração: muitas vezes nós namoramos com o diabo, às vezes até casamos com o diabo, e de repente, não estou dizendo que o marido das irmãs não é um diabo não, viu? Espero eu acabar de falar. E aí nós conhecemos Jesus. Comigo foi bem cedo, com 8 anos de idade. Mas eu sei que algumas irmãs aí encontraram Jesus com 20, com 30, 40. E aí você imagina 40 anos. A palavra de Deus diz que quem não está com Deus é contra Ele. Então 40 anos você andou com o diabo. Você fez a vontade do diabo. E aí encontrei Jesus com 40 anos. O que eu faço? Corro para os braços dele. A nossa lei é contra o envolvimento com mais de um par. Nós nos envolvemos com Jesus e não nos divorciamos do diabo. Nós nunca chegamos para o diabo e dissemos para ele: eu não te dou mais legalidade sobre a minha vida. Você não pode me abraçar mais. Você não pode me beijar mais. Você não pode sair comigo e sentar no banco da praça mais. A gente só passa a sentar-se no banco da praça com Jesus. A gente só passa a conversar com Jesus. Mas a gente não desfaz aquela aliança que durante alguns anos da nossa vida nós travamos com Satanás. E a palavra de Deus diz que as alianças, elas não são invalidadas com palavra. Foi por isso que Jesus veio, morreu neste mundo, na cruz do Calvário. Porque só com sangue é que uma aliança podia ser invalidada. É lei. A lei para Israel era assim. Quer fazer um contrato? Pega o teu anel. No teu anel tem um selo. No teu anel tem as iniciais da sua família. No teu anel tem o brasão da tua família. Mata um animal, suja o teu anel nesse sangue e marca um papel, um papiro, uma pedra, faz com barro. Era assim que eram feitos os tratados. Faz com barro, mole e fica o teu anel e não tem o que apague. Para essa aliança ser desfeita, tinha que se quebrar aquele barro, tinha que se rasgar aquela escritura, e nós não fazemos isso. Nós não rasgamos escrituras. E uma coisa que me preocupa muito hoje quando falamos sobre esse assunto é que muitos de nós nos casamos lá naquela igreja pagã, cheias de imagens, diante de um sacerdote pagão. Aceitamos Jesus, está tudo bem. Não refazemos a nossa aliança diante de Deus. Não chamamos o pastor para restaurar aquela aliança diante de Deus. E caminhamos como se tudo tivesse perfeito. Mas não está perfeito. Tem algo para ser feito. Quer ver uma outra coisa que me preocupa? Mães que tiveram filhos fora do casamento. Nunca conversaram com seus filhos, pedindo perdão pelo erro cometido. Porque a palavra de Deus diz que o sexo foi feito para o casamento. Se você fez sexo antes do casamento e você gerou uma criança desta relação, você fez mal a essa criança. Eu não estou aqui dizendo que você vai sair daqui com esse sentimento de culpa. Eu estou aqui dizendo que você vai chegar em casa, vai procurar um momento adequado e vai conversar com seu filho ou com a sua filha sobre o que aconteceu na sua vida. E vai pedir perdão, porque ela não foi gerada dentro da bênção do Senhor.
Nós temos uma experiência linda lá na nossa igreja. Uma mãe solteira se converteu, começou a namorar um rapaz que não era crente. No primeiro encontro ela falou: olha, eu tenho um filho, mas se quiser coisinhas comigo tem que casar, porque eu também sou crente, apesar de ter um filho. Eu sou crente e não tem coisinhas antes do casamento. Veio o carnaval e nós fomos para o retiro. Eles estavam noivos, não, estavam namorando. Fomos para o retiro. Chegou lá no retiro, Deus moveu com as pregações e tudo, e ela entendeu que ela precisava chegar em casa e pedir perdão para os pais. Uma mulher de 30, devia ter os seus 34 anos, trabalhando fora, praticamente mantendo a casa dos pais. Para quê pedir perdão? O filho já era crescidinho, tinha lá os seus 5 anos. Já tudo estava resolvido, os pais amam a criança. O que eu preciso fazer? E Deus falou para ela: chega em casa, reúne a tua família e pede perdão. E ela, dentro daquela semana, ela reuniu a família e pediu perdão para o pai. O pai olhou para a cara dela, bem nos olhos dela, e a lágrima correu. Depois da lágrima, um grito. E ele abraçou ela e disse: você matou os meus sonhos. A única filha que eu investi, que eu paguei faculdade, que eu queria entrar na igreja, você matou os meus sonhos. Mas hoje você está restaurando esses sonhos. Essa menina, ela ficou noiva, com um pedido em casa. Fizemos uma festa. E o rapaz foi lá e pediu ao pai dela, que não se aguentava de tanto chorar o pedido de noivado. Quando fizemos o chá de panela, a esposa do pastor orientou que não seria dada a ela a Bíblia branca, porque a Bíblia branca é dada apenas para as moças virgens. E ela já não era mais virgem, então ela não receberia a Bíblia branca. No dia do chá, foi feito todo um trabalho em cima de presentes coloridos. E havia uma caixa branca. E quando ela recebeu essa caixa, ela abriu e tinha lá uma Bíblia. E a própria esposa do pastor entregou dizendo: Deus me incomodou, dizendo que você seria honrada pela tua fé e pela toda a obediência que você tem provocado. Glória a Deus. Essa menina se casou. Para a glória do Senhor. É claro que isso não é regra. Mas como eu e minha mãe, meu marido e o irmão dela foram os padrinhos do casamento, no dia seguinte ela ligou para nós, com um filho de 6 anos. Eu não consegui ter relações. Parece que está tudo fechado. Me ajudem, porque as coisas não foram tão simples como eu imaginei. Contando isso porque eu tenho autorização dela para fazer. Queridos, quando nós honramos o Senhor nos honra. Eu não sei o que você precisa, qual é a capa que você precisa deixar para trás. Mas é interessante que você pense que as alianças precisam ser quebradas. O que na sua vida simplesmente está acontecendo? O que na sua vida você deu continuidade sem desfazer as marcas do passado? Precisa ir até alguém, precisa pedir perdão. Talvez você tenha passado pelo processo de divórcio e em nenhum momento você sentou para conversar com seus filhos sobre o que aconteceu. Não é para denigrir a imagem do esposo que saiu de casa, mas é para dizer que para o relacionamento de vocês não pode mais acontecer. Explicar para essa criança, temos aqui psicóloga que sabe quanto que isso traz problema, né? Crianças que são terrivelmente afetadas. Estava lendo há pouco tempo um livro que dizia que muitas crianças carregam um sentimento de culpa, porque acham que elas separaram os pais. E em nenhum momento isso é conversado com as crianças. Isso é problema de adulto. Talvez você tenha descoberto que a sua mãe não tinha condições de te criar e tentou um aborto. E você carrega isso.
dizendo: eu não sou querida,